Olá, sejam bem-vindos à palestra Recortes do Desenvolvimento da Ciência no Amazonas, apresentada na nona semana de Ciência e Tecnologia do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal do Amazonas. Nós vamos abordar a herança dos colonizadores, a primeira expedição científica na Amazônia, a herança do conhecimento tradicional, cientistas pioneiros no Amazonas e as primeiras instituições científicas. Então vamos começar com a herança dos colonizadores. Durante mais de 300 anos, os colonizadores não permitiram que se instalasse no Brasil um único curso de nível superior. Em 1808, ocorreu um evento muito importante. A família real fugiu para o Brasil, acossada por Napoleão Bonaparte e escoltada pela Marinha Britânica. Chegando ao Brasil, se depararam com uma situação bastante diferente daquela de Portugal. Existia uma grande dificuldade de se encontrar médicos aqui em nossas cidades. E como abrigar, como atender a mais de 10 mil pessoas que acompanharam a família real para o Brasil. Então, vou citar, para nós termos uma ideia, o que disse um dos viajantes que por aqui passaram, que era um tenente da Marinha Britânica, que acompanhou a família real, a respeito dos cirurgiões. As barbearias são aqui bastante singulares. O símbolo dessas lojas é uma bacia. E o profissional que aí trabalha acumula três profissões: dentista, cirurgião e barbeiro. Ou seja, o barbeiro era quem fazia papel de cirurgião e de dentista. Então, diante desta situação, imediatamente a família real criou o primeiro curso superior no Brasil, o curso de medicina em Salvador, já exatamente no momento em que a família real estava passando por aquela cidade. E o que aconteceu com as universidades? Veio a independência do Brasil em 1822, mas não veio a universidade. Depois veio o golpe militar de 1889, com a proclamação da República, mas também não veio a universidade. O século XIX terminou e não se instalou nenhuma universidade no Brasil. Entramos, portanto, no século XX sem universidade brasileira. Apenas no final da primeira década do século XX é que se implantou a primeira universidade do Brasil, que foi a Universidade Livre de Manaus, em 1909. Para nós termos uma ideia de como as pessoas que viviam aquela época tinham absoluta certeza que eles estavam criando a primeira universidade brasileira, vou pegar esse texto desta revista Arquivos, que era publicada pela própria universidade, onde se diz: não nos permite a estreiteza do noticiário abrir largas ensanches ao histórico dessa casa de ensino universitário, a primeira fundada no Brasil, e uma das que mais se distinguem pela sua organização e métodos em uso. Folha do Amazonas, 19 de dezembro de 1914. Agora, quanto às universidades na América Espanhola, elas iniciaram em 1538, com a Universidade de São Domingos. Depois veio a Universidade de São Marcos, no Peru, em 1551, a Real e Pontifícia Universidade do México, em 1553, e depois vieram as universidades de Bogotá, Cusco, Havana e Santiago. Na América do Norte, apareceram as universidades de Harvard, 1606, de Yale, 1701, e da Filadélfia, em 1755. Então, esse é um resumo da herança em relação aos nossos cursos superiores, que foi deixada pelos nossos colonizadores.
Então vamos à primeira expedição científica na Amazônia. Essa expedição, ela nasceu em um grande debate sobre a forma da Terra, que passou a ser conhecido como o grande debate do século XVIII. Esse debate sobre a forma da Terra não tem nada a ver com a discussão atual se a Terra é plana ou não. Um debate muito mais sofisticado. Eles queriam saber se a Terra era um esferoide achatado nos seus polos ou se era um esferoide alongado na linha dos polos. Essa era a grande questão para se responder no século XVIII. E quem ajudou a responder foi um pêndulo simples. O que é um pêndulo simples? O pêndulo simples nada mais é do que uma corda ou uma haste, tendo na ponta pendurado um peso. E quando nós tocamos nesse peso, ele começa a se movimentar. E esse movimento, ele é cíclico. Ele sai de uma certa posição, vai até um valor máximo, volta, passa para essa posição e vai de novo a um valor máximo e volta para a posição inicial. Isso nós dizemos que ele completou um ciclo. E é interessante que este ciclo que ele completa não depende da amplitude que ele foi lançado. Então, ele estava inicialmente nesta posição, foi empurrado até esta posição seguinte. Isso aqui nós damos nome de uma amplitude. Ele transcorreu este arco aqui. Depois voltou para cá, veio até aqui em cima e voltou para a posição inicial. Esse tempo não depende desta amplitude. Por exemplo, aqui nós temos três amplitudes diferentes. Uma menor, uma intermediária e uma maior. E vamos dar um toque no pêndulo e vermos o que acontece. Então, ele foi até lá em cima, independente do comprimento dessa amplitude, depois volta, passa pelo centro, vai até a outra extremidade e retorna para a mesma posição de onde ele partiu. Então aqui nós temos três situações, uma com amplitude menor, uma intermediária e uma maior. E o tempo foi o mesmo. Agora, nós sabemos que para o mesmo local, esse tempo depende apenas do comprimento desta corda ou desta haste. Apenas este comprimento em um mesmo local determina o valor do tempo. E nós podemos ajustar esse comprimento de maneira que o pêndulo dê uma volta completa em 1 segundo. Fazendo isso, nós podemos a partir daí definir um relógio. E foi o que Galileu pensou. Galileu foi o primeiro cientista a pensar em transformar o movimento do pêndulo em um relógio de precisão. Infelizmente, ele já estava muito idoso e quase cego, não conseguiu fazer o seu relógio. Isso foi feito 100 anos depois, aproximadamente, por Huygens. Além de fazer o relógio, ele patenteou, né, e passou a produzi-lo. Bem, no último quarto do século XVII, Marte ia passar muito próximo à Terra. Então, esta era uma boa ocasião para se medir a distância da Terra até Marte e, a partir desta distância, estabelecer uma escala para o Sistema Solar. Então, foi enviado aqui para Cayena, na Guiana Francesa, o astrônomo Jean Richer, em 1672, para fazer esta medida. E, vindo para Cayena, ele trouxe o telescópio, mas também trouxe um relógio de pêndulo para medir com precisão as horas. Então, ele trouxe esse relógio e ele observou o seguinte, que o relógio estava mais lento do que estava em Paris. Então, por que essa lentidão? Porque ele estava atrasando 2,5 minutos por dia. Então, para resolver essa questão do atraso e fazer com que o relógio batesse 1 segundo em cada volta completa,
ele diminuiu um pouco aqui o comprimento dessa arte. Diminuiu o comprimento da arte e fez com que o relógio batesse o segundo. E com isso ele fez as suas medidas com sucesso. Bem, esse resultado pareceu inicialmente estranho para Richard. Ele pensou que, ao sair de Paris, como lá a temperatura era mais baixa do que aqui em Cayena, talvez o relógio tivesse aumentado a sua arte devido ao aquecimento. Aumentou a temperatura, aumentou o comprimento dessa arte. Entretanto, ele desconfiou também que este aumento foi muito grande, foi muito além daquele que deveria ser devido a uma dilatação térmica. E a explicação disso veio na mesma época, em 1686, na publicação da primeira edição do livro de Isaac Newton, conhecido como Principia. Então, o Newton mostrou o seguinte: o que aconteceu aqui em Cayena é que a gravidade em Cayena é menor do que a gravidade lá em Paris. E como o período do pêndulo, se T, o período do pêndulo, é inversamente proporcional ao valor da gravidade, quando a gravidade diminuiu, o período aumentou. E devido a isso, o relógio atrasou 2,5 minutos. Bem, mas se a gravidade diminuiu aqui em Cayena, isso significa que a distância do relógio em Cayena ao centro da Terra é maior do que a distância do relógio em Paris ao centro da Terra. Uma vez que quanto mais distante for o ponto de medida em relação ao centro da Terra, menor a gravidade. E daí, Newton concluiu que a Terra era um esferoide obrato, ou seja, um esferoide achatado nos seus polos. Isso suscitou a grande discussão que se revelou e que se chamou o grande debate do século XVIII. Primeiro, vamos apresentar algumas definições geométricas para entendermos o grande debate do século XVIII. Se nós temos aqui uma esfera perfeita e tirarmos daqui uma circunferência, nós temos esta circunferência em vermelho. Se nós medirmos o arco correspondente a um ângulo de 1 grau aqui no Equador, este comprimento é exatamente igual ao comprimento de um arco também correspondente a 1 grau aqui no Polo Norte. O zênite nada mais é do que uma linha perpendicular à superfície da Terra naquele ponto da observação. Então aqui nós temos o zênite, do lado esquerdo aqui nós temos o zênite, aqui acima nós temos o zênite e aqui também o zênite. Muito bem. Agora digamos que a Terra fosse achatada desta forma. Quando nós tiramos o zênite aqui de um ponto e de outro ponto até as duas linhas se encontrarem, nós marcamos aqui um ângulo de 1 grau, que corresponde a este comprimento de arco. Aqui no Polo Norte, para o mesmo valor de 1 grau, o arco vai ser menor. Então, nessa situação, nós dizemos, quanto mais próximo do Equador, o arco correspondente a 1 grau é maior do que o arco correspondente a 1 grau quando nós estamos próximo do Polo Norte. E se for achatada nos polos, vai ocorrer o contrário. O arco correspondente a 1 grau no Equador é menor do que o arco correspondente a 1 grau no Polo Norte. Então foi por meio desta observação que os astrônomos tentaram mostrar se estava certa ou não a teoria de Newton. Tudo começou com o Observatório Astronômico de Paris, ao determinar que o astrônomo Abbé Jean Picard fizesse a medida do arco de 1 grau de Paris até Amiens. Ele fez essa medida e encontrou 56.998 toises. Toises é uma unidade de medida francesa da época, que corresponde a aproximadamente 1950 metros. Bem, após esta medida, entrou em cena
a dinastia dos Cassini. Cassini era um astrônomo que veio da Itália para trabalhar no Observatório Astronômico de Paris. Então, o que chamamos hoje de Cassini I fez também uma medida ao sul de Paris, para comparar com a medida ao norte de Paris. Então, ele fez essa medida de Paris até Bourges e encontrou este comprimento, 57.097 toises. Bem, então, dessa medida de Cassini, se conclui que o arco de 1 grau ao sul é maior do que o arco de 1 grau ao norte do meridiano que passa por Paris. Chegaram à conclusão que a forma da Terra é prolato, contrário àquilo que está estabelecido na teoria de Newton, ou seja, ela tem a forma de uma melancia. Com essa conclusão, um astrônomo francês também fez uns cálculos de 1720 a 1722, baseado na teoria de René Descartes da gravidade, e chegou também à conclusão teórica que a forma da Terra é esta, formato prolato, ao contrário da teoria de Newton. E daí ele concluiu que a teoria correta da gravidade é a de René Descartes e que a teoria de Newton estaria errada. Então passamos a ter duas situações, duas propostas. Uma, que a Terra é um esferoide achatado nos polos, dessa forma oblato, e a outra é que a Terra é um esferoide, tipo uma melancia, que é a forma prolato. A primeira deve-se à teoria de Newton, a segunda deve-se à teoria de Descartes. Foi nesse momento que a Academia Francesa de Paris resolveu criar duas missões geodésicas, conhecidas como as missões geodésicas francesas. Uma missão ela enviou para o Círculo Ártico e outra para o Equador, bem distantes uma da outra, ambas fazerem as medidas do arco que passa pelo meridiano de Paris, formando 1 grau no Círculo Ártico, quanto no Equador. Para o Círculo Ártico foi enviada esta equipe, e a outra equipe foi para o Equador, na cidade de Quito, que passa no Equador. Essa primeira equipe gastou praticamente 1 ano para fazer a sua medida, enquanto que a segunda equipe levou quase 10 anos e foi recheada de intrigas entre os membros da equipe e de situações totalmente adversas. E o resultado disso é que a primeira equipe, baseada nos seus dados, chegou a essa conclusão. Realmente, a Terra é um esferoide achatado em seus polos. Portanto, a teoria correta é a teoria de gravidade de Newton. A segunda equipe retornou quase 10 anos depois e o seu resultado serviu apenas para confirmar o trabalho da equipe anterior. Portanto, quando lançaram os seus resultados, essa questão já não era mais interessante para a ciência, já tinha sido resolvida há muitos anos atrás. E a equipe, ela se dissolveu. O Godin ficou por lá, ficou em Lima, dando aula na Universidade de São Marcos, durante muitos anos, até voltar para Paris. Pierre Bourget voltou em 1744, foi o primeiro que chegou em Paris, e mais tarde retornou o La Condamine. O que aconteceu com Condamine? Ele queria a glória de ser o primeiro a medir esses experimentos. Entretanto, não foram bem sucedidos e ele resolveu tomar um outro rumo. Resolveu fazer a viagem de volta para Paris por outro caminho. Daí escolheu retornar pelo rio Amazonas. Então, aqui ele traçou a nova cartografia do rio Amazonas, utilizando os mesmos equipamentos que foram utilizados para fazer a medida do arco do meridiano, que eram os equipamentos mais avançados para aquela época. E com isso, ele refez as medidas feitas em 1707 pelo padre Samuel Fritz, que já tinha feito uma viagem muito semelhante à do La Condamine. E então aqui nesta figura apresenta o mapa de La Condamine, onde a cor mais escura
representa o seu traçado e a cor mais clara representa o traçado do Samuel Fritz. Nós observamos que existe uma pequena diferença entre os dois traçados. Isso é natural, porque as medidas feitas por Lacodamini foram realizadas com equipamentos mais modernos. E o que aconteceu aqui em relação ao Rio Amazonas, aconteceu também em relação a toda a Europa. A França foi um dos países que primeiro começou a rever a sua cartografia. Para nós termos uma ideia, utilizando os mesmos equipamentos de Lacodamini, a área nominal da França diminuiu de 20%. Por exemplo, a distância de Paris até a costa marítima diminuiu simplesmente 120 quilômetros. Então, não podemos, a partir desse resultado, dizer que as medidas de Samuel Fritz foram mal conduzidas. Não, elas foram bem conduzidas de acordo com os instrumentos que ele tinha naquela época. Mas o Lacodamini, quando retornou para Paris, ele escreveu uma história sobre a sua passagem pelo rio Amazonas, retratando os indígenas de forma muito pejorativa. Levou ao extremo a perspectiva eurocêntrica daquela época em que ele viveu, que foi exatamente o século XVIII, ou o século das luzes. Bem, e o que diz Lacodamini a respeito dos nossos indígenas? Diz o seguinte: a insensibilidade é o fundamental. Fica a decidir se a devemos honrar com o nome de apatia ou se devemos dar o apodo de estupidez. Ela nasce, indubitavelmente, do número limitado de suas ideias, que não vai além de suas necessidades. E continua: glutões até a voracidade, quando têm de que saciar-se. Sóbrios, quando a necessidade os obriga a se privarem de tudo sem parecerem nada a desejar. Pusilânimes ao excesso, se a embriaguez os não transporta. Inimigos do trabalho, indiferentes a toda ambição de glória, honra ou reconhecimento. Unicamente ocupados das coisas presentes e por elas sempre determinados. Sem a preocupação do futuro, incapazes de previdência e reflexão. Passam a vida sem pensar e envelhece sem sair da infância, cujos defeitos todos são conservados. Sei bem que todos, ou quase todos os índios da América Meridional são mentirosos, crédulos, encasquetados com o maravilhoso. Isso é o que imaginava Lacodamini sobre o índio aqui nas Américas. Eu vou apresentar aqui uma visão crítica contemporânea a Lacodamini, feita por esse pesquisador Ney Safier, da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, um estudioso dessa matéria e passou longos anos aqui na região, estudando exatamente a passagem de Lacodamini pela Amazônia. Ney Safier atribui a Lacodamini algumas das mais infames e danosas asserções feitas sobre os povos indígenas das Américas. E continua: durante a expedição, ele coletou cuidadosamente mapas, manuscritos, correspondência epistolar e histórias missionárias dos indivíduos que encontrou ao longo do seu caminho. Ao mesmo tempo, apoiou-se no conhecimento local e na assistência material dos crioulos, jesuítas, ameríndios e escravos de origem africana. Mas, para dar coerência e a autoridade testemunha de primeira mão com as quais ele esperava impressionar os seus superiores na Academia das Ciências, suprimiu várias das fontes que utilizou, escondeu muito da ajuda recebida. Enfim, para compilar o Rio Amazonas para um público europeu, Lacodamini recolheu materiais extremamente diversificados e criou a ilusão de que haviam sido coletados por suas próprias observações in situ. Então esta é uma visão bastante crítica da forma como Lacodamini retratou os indígenas da região amazônica. E vamos à herança do conhecimento tradicional.
abordando a ciência da domesticação de plantas que alimentam o mundo. Segundo Eduardo Góes Neves, um arqueologista que trabalha há décadas na região, a Amazônia foi uma área de domesticação de plantas pelos indígenas. E entre essas plantas domesticadas, que servem realmente para alimentar o mundo, nós temos abacate, abacaxi, abóbora, amendoim, batata, cacau, caju, feijão, mamão, macaxeira, mandioca, maracujá, milho, pimenta vermelha, pupunha, tabaco, tomate, etc. São dezenas de plantas que servem para o alimento humano. Essa domesticação era realizada em centros de domesticação em toda essa região amazônica, incluindo aqui a parte do Brasil, da Bolívia, do Peru, do Equador, Colômbia, Venezuela e as Guianas. Então existiam os centros de domesticação e também os centros receptores, que eram os locais que posteriormente receberam essas inovações. Então, estudos mais recentes têm mostrado, a partir da genética das plantas, esse centro de domesticação da mandioca ocorria aqui ao sul do rio Amazonas, que é essa região que nós conhecemos hoje como Rondônia, Acre, também parte do Mato Grosso. Trabalhos recentes têm mostrado que, quando os colonizadores chegaram às Américas, em 1492, existiam em torno de 4 a 5 milhões de habitantes e 138 espécies de vegetais que haviam sido domesticados. Mas esse número é subestimado, segundo pesquisadores da área. Isso pode ser 10 vezes maior. Assim como a população, em lugar de ser 4 a 5 milhões, pode chegar até 30 milhões de pessoas, que é um número muito maior do que o número de habitantes atualmente. Então vamos me reportar aqui ao cultivo e elaboração da mandioca pelos índios, de acordo com a transcrição do antropólogo Theodor Cox Limberg, que passou 2 anos, de 1903 a 1905, no Alto Rio Negro. Escreveu esse livro, 2 anos entre os indígenas, Viagem no Noroeste do Brasil, que foi traduzido para o português pela Universidade Federal do Amazonas, em parceria com os padres salesianos, e tendo como editor e revisor o professor Renan Freitas Pinto, da Universidade Federal do Amazonas. Bem, o que diz Cox Limberg? Ele diz que a grande expansão do cultivo da mandioca na América do Sul tropical, mesmo entre as tribos de nível cultural mais baixo, pressupõe um desenvolvimento muito longo. Admirados vemos como uma planta das mais venenosas que, consumida no estado cru, infalivelmente conduz à morte, foi tornada uma planta útil ao homem e, no percurso de tempo, se tornara um alimento de primeira necessidade. Bem, essa periculosidade dessa planta, a ser letal ao ser humano, é devido a cianídrico contido nela. Como Cox Limberg descreveu o cultivo e elaboração da mandioca. Ele apresenta essas 4 figuras. Na primeira figura, nós temos uma índia ralando a mandioca num ralo de madeira com umas pontas de pedras encravadas. Depois de ralar, a massa vem para uma peneira, onde ela comprime essa massa para a água sair, o líquido sair, que está contido na massa e cai nesta bandeja aqui embaixo. Depois, colocam a massa no tipiti. O tipiti é este aparelho, que ele é flexível, ele é elástico. Coloca a massa aí dentro, depois pendura esta ponta de cima em um pau e enfia outro pau deste buraco de baixo e puxa para baixo. Isso aí pode ser feito com o próprio peso da família, como a gente está fazendo aqui. Então, quando senta em cima, o tipiti estica, a massa é comprimida e mais líquido vai sair desse corpo de massa. Essa massa depois é retirada do tipiti, simplesmente comprimindo o tipiti, ele fica mais largo, a massa cai dentro desta bandeja. E a partir daqui, esta massa é levada ao forno. O forno
aquece um pouco a massa e o ácido cianídrico que está na massa evapora rapidamente. Ele é um material muito volátil e com a temperatura do fogo ele evapora e é eliminado totalmente desta massa e esta massa passa a ser comestível. E a partir daí faz dezenas de tipos de quitutes que alimentam o mundo. Atualmente, mais de 800 milhões de pessoas são alimentadas com a mandioca. Bem, vejamos também, dando continuidade à herança do conhecimento tradicional, a ciência, tecnologia e experiência indígena, conforme Samuel Benchimol, no seu livro Amazônia, Formação Social e Cultural. Primeiro, a geografia. Eles nos deixaram o conhecimento dos rios, furtos, paranás, igarapés e lagos como meio de transporte, a agronomia, o aproveitamento das várzeas dos rios de águas barrentas e claras, o uso da floresta, com distinção entre terras firmes e terras inundadas, a construção naval com as igarapés, jacumãs, remos, balsas, etc. A identificação de animais silvestres, como catitu, capivara, anta, cutia, etc. A identificação das principais espécies de peixe que nos alimentam, pirarucu, tambaqui, tucunaré, etc. A construção habitacional, como os casas de paxiúi e palha de buçu, de pau a pique para vencer as enchentes, flutuantes, tapiris, marombas, palafitas e malocas. E a descoberta de plantas e ervas medicinais que são utilizadas hoje pela indústria farmacêutica, assim como os produtos naturais, bálsamo, resina, etc., utilizados na indústria atual. O Theodor Kosselberg também nos mostra detalhadamente o processo construtivo de uma maloca do rio Ayari. Aqui é a estrutura, construída totalmente por madeira. Essa estrutura tem aproximadamente 18 metros de largura e 38 de comprimento e uma altura aproximadamente de 8 metros. E sobre ela é lançado a palha e também em volta formando a maloca que nós temos aqui após a sua conclusão, onde moravam famílias de até em torno de 100 pessoas em comunidade, o que deixou Kosselberg muito admirado pela decência com que essas pessoas, tanta gente, mais de 100 pessoas viviam dentro da mesma maloca. Aqui é o interior da maloca, onde aparece aqui o tipiti, os esteios e a cobertura. Ao lado, um banco construído pelos índios naquela época. Na verdade, isso aqui é uma peça de escultura, é uma peça única. É constituída a partir de um tronco, de um broco de árvore. Eles retiraram o excesso da madeira e se reduziu a este banco. Além disso, o banco tem a forma côncava, justamente o que nós chamamos hoje de forma ortopédica. Por quê? Porque a forma côncava aumenta a área de contato entre o corpo humano e o banco, diminuindo a pressão sobre o corpo humano. Então essa não é apenas uma arte, mas é também ciência deixada pelos nossos índios, que chamamos de conhecimento tradicional. E vamos aos cientistas pioneiros no Amazonas. Bem, a ciência ocidental entrou no Amazonas nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. E ela entrou pela porta da medicina tropical. Por quê? Porque nessa época nós tínhamos grandes endemias, a malária e a febre amarela. Foi nesse final de século XIX que Manaus passou por uma grande reestruturação. Então houve muito movimento de terra, grandes sobras de terra, onde os igarapés foram sendo paulatinamente aterrados. E neste processo de aterrar igarapés, ficavam regiões alagadas, com água represada, e isso era motivo de criação de mosquitos. Aqui é uma foto da Avenida Eduardo Ribeiro, em 1894.
Então, resultado desse movimento de terra foi a endemia de malária e febre amarela, e aqui eu apresento os dados da malária, de 1897 até 1906. Em particular, aqui no ano de 1900, por exemplo, houve 1.495 mortes de malária, por malária. Ora, neste ano, 1900, Manaus tinha 40 mil habitantes. Se nós fizermos a proporção para hoje, fazer a comparação com o Covid, onde o Brasil tem em torno de 220 milhões de pessoas, é como se tivesse morrido 8 milhões de pessoas pela Covid. Então essa era a gravidade dessa endemia de malária e febre amarela no Amazonas. Vieram para o Amazonas trabalhar aqui no Amazonas pessoas, médicos formados já na Faculdade de Medicina da Bahia e também na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Então aqui vou citar os principais, baseado nesse belíssimo livro, Ciência, Nação e Região, as Doenças Tropicais e o Saneamento no Estado do Amazonas, de Júlio César Schwarzkart. Bem, Alfredo da Mata foi um cientista múltiplo. Por quê? Porque ele trabalhou e produziu em diversas áreas da ciência. Mas, em particular, ele escreveu um livro famosíssimo, Flora Medica Brasiliense, que recebeu 2 prêmios internacionais, medalhas de ouro da Academia de Geografia Botânica de Mons, na França, e da Academia Italiana de Ciências Físico-Químicas. Escreveu também Geografia e Topografia Médica de Manaus, o Vocabulário Amazonense, contribuição para o seu estudo, um total de 218 publicações. Os amazonenses reconhecem esse trabalho científico e deram o nome a um hospital, Hospital Alfredo da Mata. Um outro médico é o Miranda Leão, que trabalhou da febre amarela à gripe espanhola. Produziu as verminoses no Amazonas e a sua terapêutica, principalmente o uso da planta regional como o mucuracá, trabalhos sobre o plantio da seringueira e de alimentos da região e publicações sobre a profilaxia da varíola, do tifo e da gripe. Um outro, Astrolabe Passos, que veio do Piauí. Foi um cofundador da revista Amazonas Médico, também cofundador da Universidade Livre de Manaus. Publicou da febre amarela em Manaus, dos acidentes na prática das injeções hipodérmicas da quinina, tratamentos das hemorragias da febre amarela pela adrenalina e quinina e gravidez. Araújo Lima nos honrou, sendo citado 12 vezes nesse livro espetacular, importantíssimo para o estudo da origem do povo brasileiro, que é Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Então, Gilberto Freire citou 12 vezes Araújo Lima em seu livro como ligeira contribuição ao estudo do problema alimentar das populações rurais do Amazonas, do Boletim Sanitário, ano 2002, número 4, Rio de Janeiro, 1923. Amazônia, a Terra e o Homem, editora Alva, Rio de Janeiro, 1933. Além desses brasileiros que contribuíram para a introdução da ciência aqui no Amazonas no final do século XIX, nós temos também um estrangeiro emérito, bastante reconhecido por todos nós, que é o Bertrand Thomas. Nasceu no Canadá, era filho de um banqueiro, foi estudar em Londres, lá se formou em médico e trabalhou no primeiro laboratório de doenças tropicais em Liverpool. E esse laboratório criou uma filial no Amazonas para vir tratar dos ingleses que aqui trabalhavam. Eram mais de 70 ingleses que trabalhavam em Manaus naquela época. Então ele veio para o Amazonas junto com um colega também de medicina. Ao chegar em Manaus, ambos adoeceram de malária. O colega retornou, ele mais tarde retornou, mas passado alguns anos, voltou de novo para Manaus e ficou permanentemente aqui até morrer. Então aqui ele montou esse laboratório, que é nesta
neste prédio que eu estou mostrando aqui ao lado. Esse prédio fica na rua Monsenhor Coutinho, onde hoje, em frente à Praça do Congresso, onde hoje é a Biblioteca Municipal, que ele doou para o município. E após sua morte, o município honrou com o nome da Fundação Dr. Thomas, que existe até hoje. Ele publicou todos esses artigos e se constitui em um grande colaborador para a ciência, para o início da ciência no Amazonas. Então vejamos as primeiras instituições científicas no Amazonas. A primeira instituição científica no Amazonas foi o Museu Botânico do Amazonas, criado em 1883 e fechado em 1890. Foi uma iniciativa da Princesa Isabel, mas infelizmente por razões políticas não houve prosseguimento. Bem, e os objetivos aqui do museu é o seguinte: o Museu Botânico do Amazonas é destinado principalmente a estudar botânica e quimicamente a flora da província e vulgarizar os seus produtos, devendo coligir e ter sob sua guarda os produtos naturais e industriais que visem aquele fim. E desde aquele momento, eles já estavam pensando também no conhecimento indígena. Parágrafo único. Estudando a indústria indígena, terá também uma seção etnográfica. Então, esta é a primeira instituição de pesquisa criada no Amazonas, e este prédio é onde se localiza hoje o Colégio Benjamin Constant. O Klaus Gutenberg, passando por aqui, em 1905, ele escreveu o seguinte: aquilo que eu sentia mais falta para meus estudos etnográficos em Manaus era de um museu. Já houve há anos, também em Manaus, um belo museu, que durante algum tempo foi dirigido excelentemente pelo conhecido botânico brasileiro João Barbosa Rodrigues e pelo alemão Dr. Pfaff, mas se extinguiu e as coleções se espalharam por todas as direções. Bem, o botânico João Barbosa Rodrigues, ao ser encerrado o museu, foi demitido, ele retornou para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele passou a ser o diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em 1909, temos a instalação da Universidade de Manaus, tendo como idealizador Lário Chaves e o primeiro reitor ou diretor-geral Assolab Passo, com essas faculdades: ciências jurídicas e sociais, medicina, engenharia, ciências e letras e militar. Ao longo das primeiras décadas do século XX, ela foi se desintegrando devido à crise econômica que se instaurou em nosso estado, e depois, na década de 1960, foi reintegrada com o nome de Universidade Federal do Amazonas. Em 1994, a universidade estabeleceu o seu sistema de pós-graduação baseado em um documento intitulado Política para a Pós-Graduação, na reitoria do professor Nelson Fraiger. Dentro desse documento foi levantado o quadro geral da instituição, com 7% apenas de doutores, a idade média de 43 anos, apenas 22 docentes saíam para se qualificar por ano. Isso era muito pouco, uma vez que os docentes se aposentavam com menos de 50 anos, quando se qualificavam e retornavam já estavam se aposentando. A necessidade de laboratório de pesquisa e a inexistência de uma estrutura de pós-graduação no organograma da universidade. Em cima desse levantamento, foram feitas algumas propostas, entre as quais intensificar a formação dos mestres e doutores, criar cursos de pós-graduação nível de mestrado, criar um centro de análise com equipamentos que atendam ao uso comum de diferentes campos da investigação experimental. Bem, com isso, implantou-se o Centro de Apoio Multidisciplinar, em 1997, com essas 3 divisões de biotecnologia, sensoriamento remoto, central analítica, e com esses equipamentos. E estabeleceu-se o sistema de pós-graduação, onde passamos a ter o primeiro regimento geral da pós-graduação, os programas de professores visitantes, a reformulação da Câmara de Pesquisa de Pós-Graduação, o primeiro catálogo de pós-graduação da UFAM, o manual do pós-graduando e o programa CISGRA, que equivale ao atual Lattes, que nós conhecemos. Então, na década de 1990,
nós passamos a ter esses cursos de pós-graduação. Os dois primeiros vieram do convênio com o INPA. A educação já existia, mas estava sendo reformulado, e mais esses 5 cursos abaixo. E nós tínhamos apenas 58 professores para todas essas ações. E o que nós vimos? Que ao longo da década de 1990, houve um crescimento espetacular do número de professores que saíram para se qualificar em nível de mestrado e doutorado. A universidade chegou a ter, em 1996, 1/3 dos seus professores afastados para fazer pós-graduação. Mas isso teve consequência. Qual foi a consequência? Ao terminar esta década de 1990 e iniciar a década de 2000, a universidade deu um salto quantitativo e qualitativo na pós-graduação. Então, nós entramos na década de 2000 com apenas 5 mestrados credenciados pela CAPES e nenhum doutorado. E concluímos a década, em 2010, com 33 mestrados reconhecidos pela CAPES e 10 cursos de doutorado. Bem, isso é consequência dessa ação que ocorreu em 1990. Mas, além desta ação, nós temos também uma ação anterior, que foi da década de 1980, que foi a resolução que regulamentou as promoções na universidade, estabelecendo critérios de publicação de artigos, de projetos de pesquisa, de extensão, etc., para os professores da Universidade Federal do Amazonas. Agora vejamos a evolução do número de doutores na UFAM nessas últimas décadas. Em 2000, nós tínhamos 138 doutores, em 2010, 426, em 2020, 1.164. Qual a consequência disso na pós-graduação? Bem, em 2000, nós tínhamos 5 mestrados credenciados e nenhum doutorado. Em 2010, passamos a ter 33 mestrados credenciados e 10 doutorados. Em 2020, 35 mestrados e 14 doutorados. Embora tenha mais do que duplicado o número de doutores, de 2010 para 2020, não houve o correspondente crescimento em termos de curso de doutorado na universidade, até 2020. Mas a última avaliação da CAPES, revelou um resultado muito bom para a UFAM. Nós vamos ter a possibilidade de, até 2024, termos aproximadamente 40 cursos de mestrado e 22 de doutorado, que é um resultado muito bom para a Universidade Federal do Amazonas. Acontece que até 2030, até concluir esta década, nós vamos ter 2 avaliações quadrenais da CAPES. E conseguindo estes cursos de doutorado, nós vamos precisar mantê-los. E para mantê-los, nós precisamos do empenho dos nossos docentes. E aqui tem uma pedra no caminho. Vejamos qual é esta pedra. Do total de 1.164 doutores, nós temos esse número de docentes participando no programa. 539 docentes participam pelo menos em um programa. 123 participam em 2. 19 participam em 3 e 1 participa em 4. Na verdade, nós temos 682 professores participando dos programas da Universidade Federal do Amazonas, de um total de 1.164 doutores. Considerando que esses professores que estão apresentados aqui, também tem alguns que são aposentados, e também tem alguns que são de outras instituições, nós temos, com certo otimismo, 58% dos professores da Universidade Federal do Amazonas com o título de doutor atuando nos programas. Quer dizer, de 1.164 doutores, apenas 58% estão atuando nos nossos programas de pós-graduação. Se nós olharmos, do total, 21% atua em mais de um programa, que já é um grande sacrifício para essas pessoas que estão atuando em mais de um programa. Aqui ao lado, estou apresentando a distribuição da idade dos docentes com doutorado nos programas de pós-graduação e na própria UFAM. A linha azul é uma convolução do histograma
dos doutores que atuam nos programas de pós-graduação da universidade. E na linha vermelha, os doutores que pertencem ao quadro ativo da universidade. Então vejam, acima de 60 anos, a quantidade de doutores que atuam nos programas de pós-graduação é aproximadamente igual à quantidade de doutores que tem na universidade. Lembrando que na linha azul estão contidos também os aposentados e também os professores de outras instituições. De qualquer forma, estas curvas são aproximadas. Mas abaixo de 60 anos, tem uma diferença muito grande entre o número de doutores que atuam nos programas e o número de doutores ativos na universidade. Essa diferença nós precisamos diminuir para poder fortalecer os nossos programas e garantir que esses 22 doutorados que teremos até 2014, eles se mantenham até 2030, após as duas avaliações da CAPES, e não retornem para o conceito 3, onde nós perdemos o doutorado. Mais importante ainda é os professores com a idade abaixo de 40 anos, que é essa faixa da esquerda. Observe que o número de jovens doutores, que eu estou chamando de jovens todos aqueles que têm idade menor de 40 anos, a quantidade de professores com menos de 40 anos participando dos programas é muito menor do que a quantidade de professores ativos com curso de doutorado na universidade. Essa faixa tem que se diminuir bastante para compensar os aposentados que estão aqui na faixa do lado direito, na última faixa do lado direito. Essas pessoas vão se aposentar, alguns já são aposentados, todos com maior de 60 anos, e vão precisar ser substituídos por quem? Pelo pessoal que está abaixo de 60, e em particular, pelo pessoal que está abaixo de 40 anos. Então, a partir do histograma, nós podemos fazer estas distribuição das faixas etárias. O azul é o número de professores que estão atuando nos programas e o marrom o número de professores que são ativos na UFAM com o curso de doutorado. Bem, na faixa dos 40 anos até 40 anos, nós temos 95 professores que participam dos programas e 280 dos doutores não estão participando. Na faixa de 41 a 60 anos, 470 doutores participam dos programas e 771 doutores que são ativos na universidade não estão participando do programa. Os maiores de 60 anos, 122 participam do programa e 113 são professores ativos da UFAM. Aqui o número de professores participando é maior do que o número ativo. Por quê? Porque aqui nós temos, além dos aposentados atuando nos programas, nós temos também professor de outras instituições. Então, o nosso olhar tem que ser aqui nessa faixa até 40 anos e de 41 a 60, mas principalmente essa faixa até 40 anos. Os doutores mais jovens, a sua grande maioria, não está participando dos nossos programas de pós-graduação. Então, resumindo este quadro, nós temos o quê? Na faixa até 40 anos, dos professores ativos da universidade, apenas 34% participam dos programas de pós-graduação. Na faixa de 41 a 60 anos, 61% dos professores doutores ativos participam do programa e acima de 60 nós temos 108%. Por quê? Porque aqui estão incluídos os aposentados e os professores de outras instituições. Bem, esse quadro é para mostrar que para nós conseguirmos manter os 22 programas, cursos de doutorado que teremos até 2024, nós precisamos maior engajamento dos doutores ativos da universidade, de maneira que nós possamos passar mais as duas avaliações quadrienais e chegarmos em 2030 com pelo menos 22 cursos de doutorado na universidade. O que aconteceu para nós termos sido bem-sucedidos nessas últimas décadas? Aconteceu, além daquelas medidas, na década de 1990, também
houve uma medida muito importante na década de 1980, que foi essa resolução 021/88 do CONSUNE, que estabeleceu a pontuação mínima em atividade de ensino, pesquisa e extensão para a promoção dos docentes. Com isso aí, ela induziu os docentes a fazerem mestrado, fazerem doutorado e fazerem pesquisa, e produzir artigos, produzir extensão, etc. Após essa resolução, foram criadas várias outras, todas elas aprimorando a primeira. Então, tem a 01/2005, 023/2006, 014/2008, 05/2015, 03/2017, todas elas mantendo a pontuação mínima para que o docente seja promovido na carreira. Agora, o que aconteceu? Em 2019, nós temos um verdadeiro divisor de águas para o futuro, com esta resolução 029/2019. Por quê? Porque esta resolução eliminou a pontuação mínima em atividade de ensino, pesquisa e extensão para a promoção do docente, inclusive para professor titular. Com isso, o professor fica desobrigado a fazer pesquisa, a publicar, a fazer extensão, etc. Se um professor publica 10 artigos científicos em um ano e o outro publica 0, ambos são promovidos igualmente na universidade. Se um professor faz 20 projetos de extensão e o outro não apresenta nenhum, ambos vão ser promovidos igualmente, o que torna um sistema injusto dentro da própria universidade. Então, é necessário alterar esta resolução. Por quê? Esta resolução representa um retrocesso de 30 anos na universidade, mas também tem um reflexo negativo no futuro dos programas de pós-graduação. Nós esperamos terminar a década de 2020, chegar na década de 2030, com pelo menos 22 cursos de doutorado. Sem alterar esta resolução, dificilmente conseguiríamos manter esses novos doutorados que teremos até 2024. E também é um reflexo negativo na pesquisa da UFAM. Bem, com isso, vamos ao Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, que foi criado em 1917 neste prédio e onde se mantém até hoje, onde produz o estudo, discussão, investigação, desenvolvimento e vulgarização da geografia, da história das ciências e a elas conexas, nos seus diferentes ramos, princípios, relações, descobertas, etc. E até hoje está funcionando aqui em Manaus sem interrupção. Em 1954, foi implantado o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, tem a seguinte finalidade: o estudo científico do meio físico e das condições de vida da região amazônica, tendo em vista o bem-estar humano e os reclamos da cultura, da economia e a segurança nacional, abrangendo toda a Amazônia legal, com uma área de cerca de 5 milhões de km². Chamei a atenção dessa segurança nacional. O que diz hoje a missão atual? Gerar e disseminar conhecimento, tecnologia e capacitar recursos humanos no projeto da Amazônia. A segurança nacional apareceu aqui no contexto daquele tempo, em que houve uma reunião em 1950, no Peru, da Unesco, onde foi proposta a criação de um Instituto Internacional da Ileia Amazônica. O governo brasileiro não aceitou, porque achou que aquilo era uma intervenção na região, e, devido a isso, imediatamente em 1952, criou o INPA, que foi implantado apenas em 54. E quando foi implantado com esse espírito de segurança nacional que aparece aqui. Os primeiros diretores do INPA foram os seguintes, e eu destaco aqui 3 deles, que é o Arthur César Ferreira Reis, que é o primeiro historiador do Amazonas, Djalma Cunha Batista, um dos grandes pesquisadores já nomeado no século passado no Amazonas, e Otávio Hamilton Botelho Mourão, que foi o primeiro físico formado realmente em física, bacharel em física, foi diretor do Instituto de Ciências Exatas, reitor da Universidade Federal do Amazonas e diretor do INPA. Em 2002, aconteceu um fato importantíssimo no Estado, que foi a criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Esse projeto começou na Universidade Federal do Amazonas,
na elaboração do seu planejamento estratégico, que entrou em articulação com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado do Amazonas para criar a FEPEAM. E depois de muitas negociações da reitoria da UFAM com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, foi elaborado o Estatuto da FEPEAM. E em 14 de janeiro de 2002, esse estatuto foi encaminhado ao secretário de Planejamento. Nestes termos, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, estamos encaminhando minuta de projeto de lei que regulamenta a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, e da outras providências. Em 13 de junho de 2002, o secretário de Planejamento encaminhou ao governador do Estado, Amazonino Mendes, este ofício em que propõe a criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, assinado por Raimundo Nonato Botelho de Noronha. Uma semana depois, 19 de junho de 2002, o governador Amazonino Mendes encaminha a mensagem 022/2002 à Assembleia Legislativa, propondo o projeto de lei criando a FAPEAM. E, 25 de junho de 2002, uma semana após o governador do Amazonas enviar a mensagem à Assembleia, esta aprovou a instalação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. E em 27 de junho de 2002, o reitor da Universidade do Amazonas encaminha o ofício circular nestes termos: temos a grata satisfação de comunicar que a Assembleia Legislativa aprovou em 25 de junho de 2002 o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instaurar a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, cuja mensagem encaminhada ao Poder Legislativo do Amazonas encontra-se anexo. Com a criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, uma instituição importantíssima para o desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação no nosso estado, eu concluo esta palestra. Muito obrigado.